Este livro trata da vida da população local em três dimensões interligadas: família, religião e país, que estão interligadas. De acordo com esses três aspectos, o livro está dividido em três partes. Na segunda parte do livro, o autor aumenta um pouco a aposta e descobre que, se a religião é essencial na vida da população local, nem sempre significa conflito. O cristianismo, o islão e o judaísmo misturaram-se e os crentes deram-se espaço para se exercitarem. Bem, acabamos de descobrir a simbiose familiar. Na próxima parte 2, voltaremos para ver como as diferentes religiões coexistem em Jerusalém Oriental. Ao contrário do que se possa pensar, segundo as observações de campo da autora Zhao Xuan, o pluralismo religioso no terreno nem sempre é sinônimo de confronto e conflito, mas também de provisão e partilha. Antes do século XX, Jerusalém era dividida em 4 distritos de acordo com diferentes religiões, mas hoje as diferentes religiões estão misturadas. Por exemplo, Jamil, o dono do café que alugou um pequeno quarto no telhado para Zhao Xuan, é muçulmano, mas o funcionário de Jamil, Abdullah, é um árabe que se converteu ao cristianismo. Outro exemplo é que um dos proprietários recusou alugar um quarto a Zhao Xuan, que anteriormente tinha aceitado cristãos da Coreia em peregrinação a Jerusalém. O Monte das Oliveiras, onde vive Trieu, é um lugar sagrado onde os crentes se misturam. As oliveiras que cobriam a encosta da montanha foram há muito substituídas por cemitérios e casas. Todo o Monte das Oliveiras quase não tem indústria econômica, exceto algumas atrações turísticas, alojamentos e outras indústrias terciárias. Como dissemos, no sopé da montanha, a oeste, existem cemitérios judaicos tradicionais, com mais de 150,000 pessoas, incluindo o túmulo do ex-primeiro-ministro de Israel, e disse que o túmulo de um entre eles também estavam os antigos profetas. As lápides judaicas, ao contrário daquelas na encosta da nossa montanha, ficam planas no chão, com o monumento voltado para o céu. E de acordo com os profetas judeus, foi predito que Deus desceria ao Monte das Oliveiras no fim do mundo. Ao longo das últimas décadas de conflito, a população do Monte das Oliveiras continuou a crescer e a competição por espaço habitacional intensificou-se. Antes de 1967, sob o domínio jordaniano, muitas lápides foram destruídas para construir infraestruturas. E depois de Israel ocupar Jerusalém Oriental, começaram a criar postos militares e policiais para proteger o cemitério e realizaram extensos trabalhos de restauração, demolindo até casas para restaurar o cemitério. Para o judaísmo, é o local de descanso dos mortos. Para o Islã, é a casa dos vivos. Há uma guerra entre as duas religiões pelo cemitério e pelas casas, símbolo do conflito israelo-palestiniano. Não esqueçamos que o cristianismo também existe no Monte das Oliveiras. Segundo a Bíblia cristã, o Novo Testamento, Jesus viveu muito tempo no Monte das Oliveiras, principalmente depois da última ceia, quando fez sua última oração no jardim do Monte das Oliveiras, onde Judas o traiu. O Monte das Oliveiras é também onde Judas traiu Jesus, especificamente o Monte das Oliveiras onde Jesus ascendeu ao céu na frente dos seus discípulos 40 dias após a sua ressurreição, como está escrito na Bíblia São Pedro. Esta montanha, para os cristãos, fica entre a vida e a morte, é o lugar que liga a vida terrena e a vida eterna, e é um destino de peregrinação para muitos crentes. Embora menos de 1% da população do Monte das Oliveiras fosse cristã, Trieu Xuan descobriu que eles também desempenhavam um papel importante na região. Havia uma freira norueguesa, provavelmente na casa dos 50, chamada Sigrid, que morava na propriedade da família de Ebova e trabalhava muito para Zhao Xuan. Foi ela quem sugeriu que Trieu Xuan viesse ao encontro da matriarca para prestar sua homenagem. Sigrid mora sozinha na aldeia, consertando roupas e distribuindo alimentos às crianças locais. Nas tardes de terça-feira, ela presta atendimento psicológico às meninas do bairro, cuidando de sua saúde física e mental à medida que crescem. Até a matriarca de Ebolhou a tratou como uma convidada de honra e resolveu as dificuldades de sua vida. Poderíamos dizer que ela era uma peregrina, mas como tia carinhosa ela estava envolvida nos aspectos mais seculares da sociedade palestina. O alcoolismo, a toxicodependência, o casamento precoce e a criação dos filhos são as suas principais preocupações. No café de Jamil está a única mulher normal, Tamara, líder da Igreja de Deus em Jerusalém. Ela é uma missionária alemã. A principal área de atividade da Igreja Católica não está em Jerusalém Oriental, mas mais longe, na Cisjordânia. Ele está procurando por seu bom amigo, Christian Abdullah. A igreja dirigida por Tamara tem uma escola de caridade aberta a todos e organiza jogos todos os sábados com crianças de famílias muçulmanas locais.
Os muçulmanos locais também se convidavam para comer durante os festivais, e a reconciliação entre as duas religiões ocorreu aos poucos. A certa altura, Tamara quis convidar mais voluntários para a Palestina para aumentar a confiança da população local na causa do estabelecimento de um Estado palestiniano. De certa forma, ele superou barreiras religiosas. Mas a comunidade cristã mais influente no Monte das Oliveiras não é a Igreja de Tamara, mas uma organização chamada Casa de Oração para as Nações. Eles acreditam que Deus virá ao Monte das Oliveiras no fim dos tempos, então eles vigiam e oram no Monte das Oliveiras. Isto significa que cada pessoa trabalha em turnos para orar 24 horas por dia. Todos os anos, a Casa de Oração realiza uma grande reunião da Casa Universal de Oração para defender o estabelecimento de uma sociedade comunitária. Em 2012, mais de 1.500 pessoas de mais de 200 países e regiões participaram no encontro, que reuniu pessoas de diferentes culturas, etnias e países para expressarem as suas aspirações de resolver problemas políticos reais. Na reunião, alguns cristãos japoneses se arrependeram por prestar homenagem ao santuário Yasukuni, enquanto alguns pastores coreanos lavaram os pés de pastores japoneses em sinal de humildade e reconciliação. Um cristão chinês que participou na reunião disse a Suen Shou: "Quando houver reconciliação no espírito, as coisas serão alcançadas no mundo de hoje e não haverá guerras." Em última análise, o valor da Terra Santa depende das pessoas. No filme Dinastia do Céu, tendo como pano de fundo as cruzadas, Saladino, comandando os exércitos árabes, ataca Jerusalém e é questionado pelos cruzados na cidade qual é o valor de Jerusalém. Saladino responde primeiro, inútil, e depois, inestimável. Por inútil ele quis dizer que Jerusalém era árida, quente, estéril e inabitável. Mas ele também disse que era inestimável precisamente por causa do seu lugar insubstituível e sagrado na religião. Nas sociedades antigas onde a igreja e o Estado estavam unidos, o controle de Jerusalém dava acesso a milhares de crentes. A fé da humanidade deu valor à Terra Santa de Jerusalém, e Jerusalém nunca tentou a humanidade a derramar sangue por ela. Zigrid disse a Zhao Xuan que todos os que vivem na cidade santa comem alimentos cozinhados em azeite local, o que é muito semelhante ao nosso ditado do beber do mesmo rio. Em muitas religiões, o ensinamento mais elevado é a paz, o amor e a resistência à violência. Durante o mês islâmico do Ramadã e o sábado judaico, alimentos são dados aos necessitados, independentemente de seu status religioso. As mesquitas no Ramadã preparam uma grande panela de arroz para milhares de pessoas todas as noites, e os muçulmanos também preparam refeições para estranhos em casa. A própria Zhao Xuan recebeu arroz de frango para 7 pessoas. No sábado, todos ganham sobremesas e comida no Muro das Lamentações, um local sagrado judaico, e alguns restaurantes oferecem comida de graça. Uma avó de 90 anos que viveu durante a Segunda Guerra Mundial disse a Zhao Xuan: "A provisão não é apenas comida, é tudo." Como diz o autor, Jerusalém nada mais é do que adoração devocional e sustento divino. Acrescentaria que precisamente porque antes não havia nada, o valor da partilha é mais claro. A autora, Zhao Xuan, argumenta que deixando de lado todas as fronteiras que separam as pessoas, a beleza de Jerusalém reside na unidade, não na competição. Por exemplo, a Igreja do Santo Sepulcro, localizada na Cidade Velha, foi erguida para comemorar o local da crucificação de Jesus. O Saladino da vida real, após conquistar Jerusalém, deu as chaves das portas da Igreja do Santo Sepulcro a uma família de fé islâmica para guardá-las e assim evitar que alguém destruísse a Igreja do Santo Sepulcro. Jerusalém mudou de mãos repetidamente durante mais de 1000 anos, com 6 denominações cristãs construindo ali igrejas, mas a Terra Santa também seguiu o traçado original e permaneceu intacta. Todas as manhãs, às 4 horas, um representante da família Hosseini, que tem as chaves, abre primeiro as fechaduras, outra família árabe chamada Nusayb empurra a primeira porta, e membros rotativos das igrejas cristãs empurram a outra porta, enquanto os outros denominações supervisionam. As portas são fechadas novamente às 19 horas, na ordem inversa, e as chaves são devolvidas à família Hosseini. Zhao Xuan afirma que as pessoas que mantêm lugares sagrados seguem uma missão histórica, não uma ordem nacional ou estatal. É a ausência de política nacional que mantém a vitalidade dos lugares sagrados. Na opinião de Zhao Xuan, na Jerusalém de hoje é a política, e não a religião em si, que causa o conflito. É claro que, sendo o centro da questão palestiniana-israelense, a religião em Jerusalém não pode ser completamente separada da política. No Monte do Templo, por exemplo, fica a mesquita islâmica Al-Aqsa, também conhecida como Templo do Distante, que se diz ter sido erguida no local do segundo templo do judaísmo, destruído pelos romanos. O Muro das Lamentações, único vestígio do templo, fica ao lado da mesquita.
A mesquita e o Muro das Lamentações eram originalmente locais religiosos, mas devido ao seu profundo simbolismo histórico, são frequentemente escolha perfeita para eventos políticos. Por exemplo, o Muro das Lamentações é um símbolo do trauma histórico partilhado pelos judeus e pelo Estado-nação judeu, e ali são realizados muitos dias de recordação. Do outro lado do muro, a mesquita de Al-Aqsa acolhe o protesto anual do Dia da Terra Árabe contra a ocupação israelita. Embora Israel utilize o protesto anual como uma válvula de alívio para aliviar os controlos em toda a Cidade Velha, para que os palestinianos possam respirar, Israel reforçou o perímetro em torno da mesquita professora. No entanto, Israel está a aumentar a sua presença militar e policial em torno da mesquita para fortalecer o seu controle sobre Jerusalém e evitar que os protestos se tornem violentos. Em suma, o autor acredita que as diferentes religiões estão interligadas em Jerusalém Oriental, mas nem sempre causam conflitos. Além da família, a religião é um apoio indispensável para as pessoas pobres e desfavorecidas. Resumindo, hoje em Jerusalém, a religião é partilhada entre os crentes, enquanto o confronto religioso se desenrola na política.